bom estamos aqui. Eu estava lá em Ribeirão Preto e o pastor estava pregando quarta-feira. Ele falou: gostaria de fazer um estudo um dia sobre paciência. Eu pensei, que boa ideia! Então adivinha o que vamos estudar hoje à noite? Eu nem sabia que eu ia pregar hoje à noite. Então, Dona Suzana às vezes fala comigo que eu tenho tantas mensagens, eu nem sei onde estão. Essa é uma mensagem que eu já preguei aqui uns anos atrás. Eu pensei, quando eu comecei a estudar sobre paciência, eu tinha algumas coisas escritas, e depois eu comecei a olhar no meu computador e já estava lá. Eu falei, tudo bem, então vamos ver o que Tiago 5, verso 1 a 11 tem a falar conosco sobre a paciência. Vai ter a aula das crianças, então as crianças podem sair agora. Só se quiser ficar comigo, pode ficar. Ninguém quer? Então vamos ficar em pé e vamos ler Tiago 5, versos 1 a 11. Irmão Cláudio, pode ler para nós então? Posso? Quando achar? Achei. Bom. Pode ler então. Não. Acontece. Ajuda a idade não ajuda. A idade. Tiago 5. Achei. Pode ler? Pode. Eia, pois agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. Comerá como fogo a vossa carne, entesouraste para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes, servastes os vossos corações como no dia de matança. Condenastes e mataste o justo, ele não vos resistiu. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serótica. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém. Vamos orar. Precioso Pai, abençoe a leitura da Tua Palavra e ajuda o nosso estudo dela, que possamos não somente entender, mas obedecer tudo que vamos aprender hoje à noite. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém? Amém. Pode sentar-se. Estamos falando sobre paciência hoje à noite. Começa realmente em verso 7. Fala, pastor Bill, então por que lemos 1 a 11? Eu queria mostrar que aqui a paciência está colocada entre dois sofrimentos. Os ricos, que está confiando naquela riqueza e tudo, que vai perder tudo pela traça, roubo e tudo. E qual foi o exemplo que ele deu no final? Os profetas, o exemplo de Jó. Então, paciência durante a tribulação, durante os problemas.
A gente não precisa muito de paciência quando tudo está indo bem. Mas quando é que nós precisamos de paciência? Quando tudo não está indo bem. Eu acredito que essa mensagem não é para os irmãos hoje à noite. Essa mensagem é para mim. Então vocês podem acompanhar e aprender o que possa. Porque eu preciso dessa paciência hoje à noite. Eu não gosto de ficar entre... Eu não gosto de intervalos. É um sofrimento para mim. Então, nós estamos com a venda da estância e o início da construção da nossa igreja aqui em Catalão. Então, onde eu estou? No intervalo. Eu sou o tipo de pessoa que eu falo, Deus me dá paciência, me dá agora. Eu não posso esperar. E tudo. Não é fácil. Mas quando nós lemos aqui, nós lemos sobre os ricos, chegando até chorar e prantear e confessar seus pecados e tudo. E depois nós lemos sobre a paciência e acabamos em Jó, nos profetas e também em Jó. Já pensou? Eu pesquisei isso hoje. O sofrimento de Jó. Quanto tempo ele sofreu? Foi anos? Foi dias? Foi horas? Quanto tempo? A resposta é o quê? Ninguém sabe. Mas aparentemente eram um tipo talvez de meses, semanas, meses, não passando um ano, talvez. Mas ninguém sabe. O ponto é que ele perdeu tudo sem merecer e ganhou tudo sem merecer. E ele só tinha uma frase no meio de tudo que ele falou: eu sei que meu Redentor vive. Ele sabia que o Senhor Jesus Cristo estava, na época, ele sabia que o Messias, Deus Jeová estava cuidando dele. E esse é o nosso ênfase hoje à noite. Tiago 5, 1 a 11. Paciência é uma virtude que está em falta hoje em dia. Todo mundo tem pressa. Eu não tenho. Onde eu estava hoje? Chegando para a igreja. Eu estava andando lá, marcado aqui 50 km por hora, na avenida e tudo. Eu estava andando lá e esse rapaz ultrapassou num carro branco. Ele foi num carro branco, ultrapassou e tinha um carro na frente, que eu estava andando aqui, atrás do outro carro, em frente de mim. Então ele não ganhou nada, mas ele fez o seguinte: ele passou assim, em frente ao outro carro e virou na próxima rua. Que pressa, que doideira! O mundo está com pressa. O jovem hoje em dia está com pressa de terminar os seus estudos, ganhar emprego, casar, ficar rico e tudo. Todo mundo tem pressa e tudo, menos uma coisa: o que quer? Morrer. Ninguém tem pressa de morrer, mas o resto tem. Muitas vezes oramos a Deus pedindo paciência sem entender o que é realmente a paciência. Segundo o dicionário Aurélio, paciência é a primeira definição, sempre me dá raiva. Qualidade de paciente. Explicou alguma coisa? Nada. Mas vamos ver mais. Virtude que consiste em suportar as dores, incômodos, infortúnios, etc., sem queixas e com resignação, ou seja, tudo bem, vai acontecer, eu vou ficar tranquilo, vai ser resolvido. Em nosso vocabulário vai ser resolvido por Deus, Ele vai nos ajudar. Perseverança tranquila. É fácil. Traz uma imagem na minha cabeça de uma floresta que
a floresta está com incêndio, tem um passarinho lá em cima da árvore, que está em cima do ninho. E o passarinho, o filhote dela está embaixo, ela está protegendo o filhote, e o filhote está tranquilo, com a proteção da mãe. Nós temos a proteção de Deus. É interessante. Cláudio, eu falei o que eu ia pregar hoje à noite para você, mas os hinos encaixaram muito bem naquilo que nós estamos tratando hoje à noite. No 5º capítulo de Tiago, no 7º versículo, tem o mandamento de ser pacientes até a vinda do Senhor. Então, no 7º versículo aqui de Tiago 5, segue, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Quando é que o Senhor vai voltar? Ninguém sabe. Ora, ele vai voltar como ladrão. Ele vai nos arrebatar desta terra, os que têm Cristo como Salvador. Ele vai tirar, e depois de um tempo o Satanás será expulso, como nós aprendemos na escola dominical, e vai guerrear contra os santos aqui na terra, e Deus vai dar a vitória no final dos 7 anos de tribulação. Depois vai ter o milênio, mas até então nós temos que ser pacientes. Agora, pense sobre quem o Tiago estava escrevendo. Ele estava escrevendo para os judeus dispersos, que estavam sendo perseguidos e achados mal. Lembra o Paulo? Ele foi para Damasco para fazer o quê? Trazer osso do caminho para prisão, perseguição. E aqui Tiago está falando: oi, gente fina, seja paciente até a vinda do Senhor. Esta vai acabar. E um mandamento é um mandamento importante, como tais mandamentos como ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É a mesma coisa, é um mandamento para ser paciente. Ou de evitar toda aparência do mal. 1 Tessalonicenses, cada uma dessas é mandamento. E também ser paciente é um mandamento. Todos os mandamentos são fáceis de obedecer? É ou não é? Não. Amar os seus inimigos é fácil? É fácil? Não é fácil, não. Mas é um mandamento que tem que ser obedecido. Essas tais como de ser paciente. Tem 2 palavras gregas que significam ser paciente no livro de Tiago. O primeiro é upomeno e o outro era macrothumeo. 2 palavras um pouco diferentes cada um. Em Tiago 5, 7 e 8, o verbo é macrothumeo. E significa o quê? É uma palavra composta de 2 outras palavras, macros, comprido, prolongado, e thumos, aquele que é movido ou que movida uma força vital. Essa é uma das palavras. Vamos ver 5 versos 7 e 8 aqui. Sede, pois, pacientes e até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba chuva temporã e serôdia. Seja vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Ou seja, não tem nada para acontecer antes que Ele volta. Então, uma palavra composta que significa aquele que é movido e espera. A ideia da palavra é ter uma atitude que veja o resultado a longo prazo. Tudo bem. Vamos supor, alguém tem de fazer uma cirurgia bem séria. Tudo bem, sabe que vai doer. Eu sei que quando abriu o meu peito aqui e consertou o coração e tudo, doeu, e doeu bastante, mas a paciente reconhece que vai demorar para passar esse período, mas tudo vai ficar bom. Até Dona Susana,
no hospital, ela perguntou ao doutor, porque eu não estava ligando coisa com coisa. Ela disse, eu estava perfeito, não tinha nada, mas ela não estava ligando coisa com coisa. Mas ela falou com o doutor, quando é que meu marido vai voltar ao normal? Ele não voltou, mas falou, não, vai um tempo, mas vai ver que vai normalizar tudo. E normalizou. Queira ou não queira, essa é normal, viu? É a qualidade de ser disposto a esperar, paciência, vendo ao longo prazo. Muitos anos atrás eu queria vender a Estância Esperança, por vários motivos. Eu falei com a dona Suzana, onde eu acharia um lugar tão bonito como a Estância Esperança? E ela falou, uai, você que fez a Estância Esperança ficar bonito, era feia. Falei, não era feia, não, era bonito. Não, ela insistiu, era feia a Estância Esperança. Falei, não, eu não concordei não. E ela falou, é você que fez a estância ser bonita. Tudo bem. O que ela viu era a realidade. O que eu vi, o que seria. Entendeu? A paciência ajuda a gente a esperar aquele sonho ser realizado no longo prazo. Esse é o primeiro significado da palavra Marcothomeo. Em Tiago 5,11 tem outra palavra, que é o verbo upomeo, que também é feito de duas outras palavras. Upo, debaixo, meno, permanecer. Então, permanecer debaixo. A palavra significa permanecer no seu lugar e não fugir em tempos de problemas, aflições e perseguições. Esse é um tempo paciente que, olha, eu sei que as coisas são difíceis, mas vamos ficar nessa, vamos continuar. Não vamos deixar os problemas empurrar a gente para esse lado ou para o outro lado. Vamos ter paciência e ficar firme. É a ideia aqui, em Tiago 5,11. Lendo, verso 11. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste foi a paciente Jó, e vista o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, Jó não fugiu. A mulher dele falou para blasfemar Deus e morre. E o que foi a resposta de Jó? Tá doida, mulher? Vamos só agradecer a Deus o tempo bom e não os tempos ruins? Nasci nu, vou morrer nu. O Senhor me deu, o Senhor tirou, seja bendito o nome do Senhor. Em problemas, quantas vezes em problemas nós queremos fugir do Senhor? O Senhor Mora e eu estávamos falando antes do culto, hoje nós só um pouco, ele sempre tem perguntas boas. Ele estava referindo a Hebreus, que fala a pessoa que provou a salvação e depois vira as costas e vai embora. Tem gente que ensina que essa é perder a salvação. Eu acredito que nunca teve a salvação. Provou e saiu. E até o Senhor Jesus Cristo deu as parábolas do semente, lembra? Um caiu em rocha, em solo rochoso, e brotou, mas porque não tinha solo fértil e tudo, morreu. Outro nasceu entre as pragas e ficou sufocado e tudo, morreu. Mas quem caiu em solo bom, nasceu, frutificou e deu seus frutos e tudo. Então a lição é o quê? Que nós, caindo em solo bom, terra boa, com paciência vai produzir o fruto. O exemplo é dado de Jó. Aqui, pode ler o livro de Jó. É uma vitória. Eu canso
nas palavras dos amigos dele. Mas quando eu chego, aquele último capítulo, penúltimo, quando Deus fala com Jó, onde você estava quando eu criei o mundo? Colocou Jó no seu lugar certinho, e o Jó respondeu o quê? Eu falei o que eu não sabia. E ele escutou o Senhor. E essa é a paciência que nós temos de ter. No versículo 8 de Tiago 5, combina com as duas ideias, quando ele manda ser paciente a Bartolomeu e fortalecer seus corações. Verso 8 fala: sede-vos também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próximo. Nossa responsabilidade como crente no Senhor Jesus Cristo é termos a paciência. Não tem outro. É um mandamento dado por Deus, mas em quem tem que ser paciente? Tiago dá 4 áreas em que tem que ser paciente. 4 áreas só. Vamos ver as 4 hoje à noite. Tem que ser paciente com a vontade de Deus. Capítulo 4, versos 13 a 16. Capítulo 4, 13º versículo até verso 16. Eis agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Essa é fé, não é? Como é que sabe que vai ganhar, não vai perder? Mas tudo bem. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar de que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como está. Essa é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. Tem que ser paciente com a vontade de Deus. Hoje ou amanhã iremos ganhar dinheiro. Lucas 12, versos 16 a 21, mostra a importância da riqueza certa. Mateus 6, versos 19 a 21, mostra a importância da segurança certa. E Tiago fala, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Agora vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 12. Vamos fazer o seguinte, vai ler Lucas 12, versos 16 a 21, e Mateus 6, versos 19 a 21, vai ser Cláudio Van, pode ser? Lucas 12, 16 a 21 e Mateus 6, versos 19 a 21. Posso deixar? Deixa só um pouquinho. Pode agora. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósitos muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Amém. Então, vamos deixar comentário depois. Pode falar. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam.
mas ajuntai tesouros do céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém. Então, duas situações aqui. Primeiro, a importância da riqueza certa. Deus condenou o homem por ser rico? Não. Ele só condenou o homem por não ser rico para com Deus e ser rico para com a si mesmo. Ou seja, só para seu interesse. O homem foi sábio? Foi sábio ou não? Ele foi louco. Nós estamos saindo da fazenda hoje, hein? E tem um rapaz especial na região e tudo. E estava andando de motoca lá. E a gente bananou a mão para ele. E ele parecia feliz e tudo. Este homem era louco por não ser rico com as coisas de Deus. É ruim ser rico? Pessoas acham que eu tenho muito dinheiro. Eu falo com eles, eu gostaria de ter o dinheiro que você acha que eu tenho. Aí seria bom, não seria? E tudo. Mas o que a gente faz, o que a gente gasta com esse dinheiro é o que é importante. E obviamente queremos gastar para Deus, não é? Esse é ser rico. Com a riqueza certa. Mateus 6, tem que ter a segurança certa. Onde é que guardaremos a nossa riqueza? Melhor lugar no universo é onde? No céu. Como é que eu guardo dinheiro no céu? Já pensou? Já tinha pessoas falar comigo, investir em tal e tal coisa, o senhor nunca vai pegar o seu dinheiro de volta. Eu falo, não, mas eu não estou investindo em propriedades, eu estou investindo em vidas. Eu estou investindo no céu, amém? E esse é o que é importante. E Tiago fala claramente que esse deve ser o nosso motivo, o nosso alvo. Se o Senhor quiser, ou se vivermos, faremos isso ou aquilo. Tudo conforme a vontade de Deus. É errado trabalhar para ganhar dinheiro e bens materiais? Não, não é errado. A ideia do versículo 15 é que não devemos viver para possuir dinheiro e bens materiais, mas devemos usar essas coisas para servir a Deus até que o Senhor Jesus Cristo venha. E essa ideia, quando ele venha, nós pensamos no arrebatamento, mas ele pode vir também chamar a gente para sair desta vida, entrar nas cidades paralelos, no cemitério, morrer. Mas mesmo assim ele está vendo para levar a gente. E vamos trabalhar na maneira certa até que ele venha. Tem que ser pacientes até a vinda do Senhor, a vinda do Senhor, desculpa. A característica da raça humana é querer tudo agora, instantaneamente e sem esperar. Quantas pessoas gostam daquela pipoca de micro-ondas? Que vai no saquinho, não é? Tudo bem. Quantas pessoas gostam de ir no freezer, pegar uma pamonha e coloca no micro-ondas, esquenta e tudo e vai comendo. É bom. Tudo instantâneo é bom. E o mundo quer isso em geral. Querem que tudo seja resolvido hoje ou amanhã. Tiago diz, seja paciente, irmão, até a volta do Senhor, no verso 7. Seja paciente, irmãos, porque a volta do Senhor está próximo. Quer dizer o quê? Ele voltará para tirar a gente dessa terra. Pessoas falam, não, mas os sinais dos tempos, a volta do Senhor está próximo. Tiago viu a volta do Senhor como sendo próximo. Que no pisco de olhos, ele vai levar a gente. Em Paulo, em Tessalonicenses, viu? A volta do Senhor próximo. Em outros lugares também, ele fala, eu não sei
se eu quiser voltar, ir para o céu ou ficar aqui, mas para vocês é melhor que eu fico aqui. Eu pensei, uai, Paulo, você não tem sonho nisso? Deus que sabe que vai fazer. Mas o tempo, até o Senhor vinha. Segundo Pedro 3, 1-4 e 8-14, a volta do Senhor está em 2 etapas. Vamos lá. Pedro é logo depois de Tiago. Segundo Pedro, 3º capítulo, versos 1-4, fala: semelhantemente vós, passou em 1 Pedro. Eu pensei, está falando de mulheres? Não é. 3, amados, escravo-vos agora essa segunda carta, e ambas as quais despertam com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, Senhor e Salvador, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias verão escarnecedores andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Minha mãe, quando eu falei de Cristo para ela e a volta do Senhor, ela jogou isso na cara da gente. Não, os pregadores, quando eu era criança, queriam colocar medo na gente com isso. Não é colocar medo, é para colocar a urgência de realmente ter sua vida certa com Deus, quando Ele vier. Agora, verso 8 e seguindo: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dispararão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Por isso, amados, guardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Olha, você leia o livro de Jó, 41 capítulos, 42 capítulos, e você está lendo sobre talvez 3, 4, 6 meses. Nós lemos talvez uns 11 versículos mais ou menos, e nós cobrimos um tanto tempo de mais de 1007 anos. Porque está falando do arrebatamento e depois a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, depois o arrebatamento antes da tribulação, e depois tem a segunda vinda, vai ter 1000 anos, e depois o final dos 1000 anos vai ter a última guerra, e depois vai ter novos céus e nova terra. No mínimo 1007 anos. Já pensou? O que nós estamos vendo aqui hoje à noite? A volta do Senhor está em 2 etapas: o arrebatamento da sua igreja e a segunda vinda depois da tribulação, descrito em Apocalipse e o texto que lemos
em 2 Pedro. Então, tudo disto é para nós termos a paciência. Mas tem que ser paciente com os outros. Olha, nos problemas é fácil para mim ter paciência. Até esperando a volta do Senhor é fácil para mim ter paciência. Sabe o que eu vou dizer agora? Não é? Com gente é difícil para mim ter paciência. Tem que ser paciente com os outros. Verso 9 de capítulo 5 de Tiago. Verso 9 fala: irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. 1 Coríntios 10, versos 6 e 10, fala o seguinte. Vamos abrir lá, eu não escrevi o versículo. Primeiro Coríntios 10, versos 6 e 10. Estamos pegando no meio do contexto, mas só para aproveitar melhor o tempo. Versos 6 e 10. E essas coisas foram-nos feitos em figura para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Agora verso 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Estamos referindo aos judeus no deserto. Não murmureis, emitir som leve ou frouxo, dizer em voz baixa, segredar, censurar, repreender disfarçadamente, em voz baixa, dizer em voz baixa, segredar, dizer mal, maldizer. A Bíblia fala para não fazer isso. Temos que ter paz, ou seja, paciente um com os outros. Filipenses 2, versos 14 a 16. Vamos lá, Filipenses 2, versos 14 a 16. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Êxodo 16, 8. Vamos lá. Êxodo 16, 8. Assim diz a palavra de Deus. Disse mais Moisés: essa será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmureis contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Já pensou? Quando nós murmuramos, falamos mal uns aos outros, realmente nós estamos reclamando ao Senhor. Próximo, tem que ser paciente com os sofrimentos. Versos 10 e 11 de capítulo 5. E estamos quase terminando. Nunca pode confiar num pastor que fala estamos quase terminando.
que muitas vezes esse indica que vai mais uns 20, 30 minutos. Mas hoje à noite não vai não. 15, versos 10 e 11, que fala, confio de vós. Estava lendo em Gálatas, Tiago 5, tá bom. Versos 10 e 11. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste a fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericórdia e piedoso. Quando eu li esses versículos, eu penso em dois profetas principais. Profeta Isaías e Jeremias, que pregaram, julgaram, pregaram contra Israel e tudo, e nunca viu. Jeremias não viu nenhum convertido. Ele foi colocado em tanto sofrimento, mas não viu nenhum resultado. Deus tem um propósito para a sua vida. Se tiver Cristo como Salvador, Romanos 8, 28, se aplica à sua vida. Que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas vamos ver o exemplo de Jó. Abrindo em Jó 2:10. Jó 2:10. Porém, ele disse, como fala qualquer doida, falas tu, receberemos o bem de Deus, se não receberíamos o mal. Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Agora Jó 19. Versos 25 e 26. Porque eu sei que meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Então, paciente com os sofrimentos. A palavra de Deus nos manda a termos paciência até a vinda do Senhor. Temos que ser pacientes com a vontade de Deus. Temos que ter paciência com a vinda do Senhor. Ele virá no tempo exato. Temos que ter paciência com os outros, sem murmurar. E temos que ter paciência com os sofrimentos. Duas perguntas, hoje à noite. Você tem Cristo como seu único Salvador? Ou não? Sim. Você tem a paciência que a Bíblia manda ter? Não. Posso ser bem franco? Eu não tenho. Mas eu quero ter. Eu quero ser paciente. Então, Deus fala, se nós pedimos qualquer coisa segundo a sua vontade, a vontade dele, ele nos ouve e nos dá o que nós pedimos. Então, fala também, nada tem e não pedes, e não tem porque pedes mal. Vamos pedir a Deus que nos dá a paciência em todas essas áreas que nós falamos hoje à noite. Amém? Amém. Amém. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos, e Tu és Deus, e o Senhor cuida de nós. Ajuda, oh Pai, a gente realmente ter a paciência necessária nessas 4 áreas, até a vinda do Senhor. Pai, ser paciente nos sofrimentos não é fácil. Ser paciente nos problemas não é fácil. Ser paciente com os outros não é fácil.
ser paciente até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Queremos ser. Pai, que o Senhor possa abençoar cada um de nós nas nossas lutas, que possamos ter a paciência que o Senhor mandou a gente ter. Em nome de Jesus, Senhor. Amém? Amém. Amém. Vamos cantar dia a dia, mais uma vez. É a terceira vez hoje, não é? Amém. Vamos ficar em pé. Isso. Dia a dia, Cristo está comigo, me dá paz no meio do terror, pois confio em seu poder eterno, não me canso junto ao meu Senhor, sobrepassa todo entendimento, a perfeita paz do Salvador, seu amor por mim é infinito, dá-me sempre o que é melhor. Dia a dia Cristo me acompanha e me chama a doce comunhão. Todo o meu cuidado Jesus leva, e entrego alma e coração. Não se mete em seu amor supremo, Ele é o bendito Salvador, Cristo supre o que necessito, pois o pão da vida é o Senhor. Ó Senhor, me ajuda nesse dia a viver de tal maneira que teu nome seja exaltado, pois a minha honra-te só a ti. Lá na mesa do teu Pai sentado, me sustenta na tribulação. As promessas dão-me um conforto, dá-me paz sim ao meu coração. Amém. Oh, é bom demais estar na casa do Senhor. É bom demais ter a palavra de Deus e a liberdade no Brasil. Não só para ouvir e pregar, mas para obedecer. E vamos obedecer a palavra de Deus essa semana. Amém? Vamos orar mais uma vez, depois vamos cumprimentar uns aos outros. Precioso Pai, nós te agradecemos pela palavra, pedimos que o Senhor possa realmente ajudar a gente a ser pacientes, colocando a nossa esperança unicamente e totalmente no Senhor, até o Senhor venha. Em nome de Jesus, Senhor. Amém? Amém. Diga boa noite a cada um e até quinta-feira.